Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver como fazer o histograma de forma fácil no Excel. Aqui a gente tem um exemplo então da aula, onde numa padaria os pesos dos pães franceses produzidos foram registrados durante 30 dias. Cada dia 5 pães foram tirados ao acaso da máquina e seu peso anotado na tabela abaixo. Dado que o peso especificado pode variar entre 200 e 225 gramas, o que podemos concluir sobre o processo? Então, aqui a gente tem 150 pães, né? Porque é 30 dias, 5 pães cada dia, 150 é o nosso tamanho da amostra. 150 pães foram pesados. Para fazer o histograma, a gente precisa de algumas informações. Primeiro, a gente precisa calcular o mínimo, o máximo, valor da amostra, a amplitude, a média, o tamanho da amostra, uma estimativa de classes, qual o número de classes que a gente vai utilizar e qual vai ser o incremento. Depois de encontrar essas informações, a gente consegue fazer a segunda tabelinha, conforme apresentado lá na aula, para poder gerar aí sim o histograma. Então, vamos lá, como calcular esses valores de forma rápida com as fórmulas do Excel. Para calcular o valor mínimo da amostra, a gente vai utilizar igual, mínimo com acento, abre parênteses, seleciona toda a amostra. Fecha parênteses, dá um OK. Então, mínimo 197,05. O máximo, ele vai ser igual, máximo com acento, abre parênteses e seleciona toda a amostra. Fecha parênteses e dá um Enter. Nosso valor máximo da amostra é 227,46. A amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo da amostra. Então, a amplitude vai ser igual, máximo, menos, clica no mínimo. Então, a nossa amplitude é 30,41. A média vai ser igual, média com acento, abre parênteses, seleciona toda a amostra, fecha parênteses e Enter. Então, a nossa média da amostra é 212,17. O tamanho da amostra, a gente digita 150, porque a gente sabe já que a amostra é de 150 dados. A estimativa de classes. Como saber quantas colunas a gente coloca no nosso histograma? Na verdade, existe uma fórmula que dá uma estimativa se você não sabe quantas utilizar. Mas isso varia, você não precisa utilizar exatamente o valor que vai dar por essa fórmula. Você pode utilizar menos ou mais colunas. Isso depende bastante de quem está fazendo o histograma. Mas, para ter uma base, a gente utiliza a fórmula igual, raiz quadrada, nesse caso é só raiz, abre parênteses e seleciona o tamanho da amostra, que é 150. Então, a gente tem uma estimativa de classe aí de 12,25. Poderíamos utilizar 12, 13, vamos escolher utilizar 12 colunas aí no nosso gráfico. E aí, a gente precisa do incremento. O incremento, ele vai ser o quanto vai ter de largura cada coluna do nosso histograma. Para calcular o incremento, a gente precisa fazer igual ao valor da amplitude, ou seja, qual a diferença aí entre o mínimo e o máximo. Clica na amplitude e divide pelo número de classes. Então, é a variação total da amostra dividido pelo número de colunas que a gente quer. A gente tem um incremento aí de 2,53. Bom, após calcular esses valores, a gente consegue fazer a nossa próxima tabelinha aí para poder gerar o histograma. Nessa segunda tabela, a gente tem o número de classes, o corte, que vai ser vai ser o valor máximo de cada coluna ou cada classe, né? E a frequência, o número de vezes que aparece pães com pesos dentro daquela classe. Para fazer a classe, a gente faz no manual 1, 2, 3, seleciona as 3, quando der um maisinho aqui no cantinho, arrasta até 12.
O corte, como que a gente calcula o corte? Ele vai ser igual ao valor mínimo da amostra, certo? Como a gente vai utilizar essa fórmula arrastando, esse valor mínimo ele vai ser igual para todas as classes. Então, a gente precisa congelar. Para congelar, alguns computadores é só clicar, selecionar, né, Opa, deixa eu voltar aqui. Clicou no 197, se você só clicar um F4, ele congela. Mas, se você não conseguir pelo F4, é só digitar um cifrão antes da letra e antes do número para congelar aquela célula. Vai dar mais, abre parênteses, clica no número da classe, que vai multiplicar pelo incremento. Então, clicou em cima do incremento, o incremento ali também vai ser igual para todas as classes. Então, a gente precisa congelar essa forma. Novamente, a gente dá um F4 ou digita o cifrão antes da letra e do número. Fecha parênteses e dá um OK. Calculou a primeira, a gente vai no maisinho aqui no cantinho e arrasta para todas as classes. Então, já calcula o corte de cada classe. Então, a classe 1, ela vai do 197,05, que é o mínimo, até o 199,58. A segunda classe, do 199,58 até 202,12, e assim por diante até a última classe. Depois, a gente precisa calcular a frequência. Para fazer isso de forma rápida, a gente também utiliza a fórmula da frequência no Excel. A fórmula da frequência é um pouco diferente. A gente tem que selecionar toda a coluna aqui, somente não vai selecionar o título, né? Vai selecionar tudo e dá um igual. Igual, digitam aí frequência, já vai aparecer ela aqui. Clicou 2 vezes, vai abrir parênteses. A gente vai selecionar toda a amostra, vai dar um ponto e vírgula e vai selecionar a coluna aqui de corte, só os números. Fecha parênteses, não dá um OK. Vocês vão apertar Ctrl, Shift, Enter. E aí ele vai calcular a frequência para todas as colunas. Para tirar a prova real, aqui embaixo, se a gente digitar soma e somar toda essa frequência, tem que dar o 150. E ó, deu 150. Então tá correto. Então, percebo que tem esse detalhe aí do Ctrl, Shift, Enter no final, para dar certo. Se fizer de outro jeito aí, não vai dar certo. Bom, a gente tem agora todas as informações para gerar o gráfico. E aí, para gerar, a gente vai selecionar a coluna de frequência com o nome mesmo, vai inserir gráficos, a gente vai de coluna, vai nesse primeiro mesmo, selecionou, tá pronto o histograma. Só que a gente precisa dar uma arrumadinha aí no histograma, né? Então, a gente vai tirar aí o título, vai clicar em cima das colunas, botão direito, formatar série de dados. E aqui, largura do espaçamento, vamos deixar 5. O ideal que no histograma as colunas estejam juntinhas. Mas aqui a gente vai deixar 5 para ele ficar bem próximo, mas não colado, né? Uma aparência um pouco melhor. Aqui está quase pronto. Só que aqui no eixo horizontal, ele está o número das classes. Se a gente quiser colocar os valores de corte, a gente seleciona aqui o eixo, clica com o botão direito, selecionar dados, em rótulos do eixo horizontal, vamos em editar, e aqui a gente vai selecionar os valores de corte aqui. Selecionou, um OK, OK, e já vai aparecer no nosso gráfico os valores de corte. Bom, feito o histograma, agora a gente precisa analisar, né, avaliar esse histograma. Ou seja, verificar se o processo, né, ele está OK, se os dados eles estão dentro dos limites de especificação nesse caso. Então, a gente precisa saber se
sabendo, né, que os pães eles podem pesar entre 200 e 225 gramas, o que a gente conclui do processo? Primeiro, a gente vai analisar a centralização dos dados. A partir da média aqui que a gente calculou, a gente tem um valor de 212. E olhando o histograma, a gente percebe que a nossa maior coluna está bem centralizada aqui no 212. Ou seja, a gente tem os dados centralizados na média. Tá ok a centralização. Só que se a gente verificar a dispersão desses dados, a gente vai verificar que a gente tem uma dispersão alta. Por quê? A gente tem duas colunas aqui, que é a primeira classe, que é até 199,58, e a última classe aqui, que é até 227, né, de 224,93 até 227,46, a gente percebe que tem dados aqui, e não deveria ter, né, porque o processo ele tem que ser de 200 a 225. Então, a gente tem aqui pelo menos 5 e aqui 3 valores acima dos limites de especificação, ou seja, 8 pães com limites acima da especificação, tanto abaixo da especificação como acima da especificação. O que a gente conclui? Que existe algum problema em relação à dispersão desses dados. Como que a gente acha essas causas que estão levando a essa dispersão dos dados? Através aí da utilização de outras ferramentas que vão auxiliar na identificação dessas causas, que nesse caso pode ser o diagrama de Ishikawa, né? Onde também auxilia aí na identificação das causas do problema. Então, o histograma, ele é utilizado para verificar essa centralização, a dispersão dos dados, acompanhar os dados em relação aos limites de especificação. Porém, para encontrar, por exemplo, o que está gerando a esses valores acima e abaixo dos limites de especificação, a gente precisa utilizar em conjunto outras ferramentas da qualidade. Certo? Então, esse vídeo só foi para exemplificar como a gente faz o histograma aí no Excel.